Vamos aguardar. Boa noite. Vamos aguardando enquanto o Instagram vai notificando os seguidores a respeito da live. Aguardando a galera chegar para falar sobre como manter o foco. Que se tem uma coisa que as pessoas estão hoje em dia é dispersas. Com essa enxurrada de informação que nós sofremos. Oi, Divana, maravilhosa. Vamos chegando, gente. Vou só segurar mais um pouquinho e a gente inicia. Só mais um minutinho. Bem de boa. Vocês estão me escutando bem? Se tiverem, só digam que tá ok o meu áudio, só para eu ter certeza que tá tudo certo. Que a minha conexão, ao menos aqui, ela tá andando tranquilamente. Só me deem um ok, tudo certo com o áudio. Vamos lá, pessoas. Muito obrigada. Então tá. Essa live de hoje, ela foi votação dos seguidores. Então, é sobre como manter o seu foco, né? E eu criei, então, aqui 6 passos para te ajudar a ter foco. Mas vamos partir do início, né? O que é foco? Numa interpretação do Aurélio, né? Definição do Aurélio, melhor dizendo, foco é um substantivo masculino que significa nitidez de imagem. A visão de um objeto bem definido, o centro e o ponto de convergência. Mas o que nós estamos falando aqui é da expressão ter foco, como ter um objetivo, estabelecer um planejamento, ser organizado, ter persistência, atingir as metas que a gente pretende alcançar. Só que o que a gente mais vê hoje em dia é não conseguir ficar 2 minutos fazendo uma coisa sem já pensar em fazer outra, pegar o celular, já começar a anotar qualquer lembrete, ou mexe no Instagram, mexe no Facebook, sempre tendo dispersões, interrupções que fazem com que tu não consiga completar uma tarefa dentro do tempo que ela exige. Aquilo que podia ser feito em 15 minutos vira 45. Porque tu lê, relê, é interrompido, não prestou atenção no que estava lendo, e aí tu fica fazendo aquele trabalho, digamos assim, de português, né? 20 vezes a mesma coisa, que tu se fizesse uma vez bem feito, um foco, com concentração, estaria tudo certo. A gente pode falar que num primeiro momento o que se tem é distrações internas e externas. E eu começo então falando do primeiro passo para a gente ter foco. É blindar a sua mente. Anota aí, primeiro passo, tô aqui com a caneta. Blinde a sua mente. Porque assim, ó, os nossos pensamentos, eles são um fluxo constante. Tu pode tanto embarcar neles, como se fosse fazer uma viagem, muitas vezes a gente faz isso, quando vê, tá lá pensando na praia, alguma coisa assim, ou voltar e ficar aqui no presente. Ou tu tá ali no passado, passa rapidamente para o presente, vai para o futuro, porque, pasmem, pesquisas apontam que 44% do tempo a gente está no modo presente, o resto, 66%, tu estás viajando. Passado, futuro. Então, quando eu blindo a minha mente, eu quero dizer assim, ó, é como se nós tivéssemos 2 lobos dentro da cabeça. Um lobo bom e um lobo mau. E aí tu vai me perguntar assim, tá, Elisa, mas num combate, qual vence? Vence aquele que tu alimentar mais. Então percebe que esse fluxo é muitas vezes constante, com coisas que nem te fazem bem. Ó,
Na hora de executar um trabalho, eu tenho que focar naquilo, mas do nada me bate uma baixa autoestima, sendo que eu preciso do trabalho, não do que eu acho que os outros vão pensar, ou seja, passado, lá na infância. Uma coisa é certa, eu já respondi algumas vezes isso aqui. O que os outros pensam a teu respeito são dos outros. O julgamento dos outros é dos outros. E quando a gente fica se preocupando com o julgamento dos outros, que é uma suposição, tu nem sabe se eles estão pensando. Como que tu sabe que de fato que eles estão te julgando? Como que tu sabe que eles, as outras pessoas, vão pensar da maneira como tu acha que eles estão pensando? Tá trabalhando em cima de suposições, possibilidades. Enquanto tu trabalhar em cima de possibilidades, tua mente não vai ficar no presente. Não ficando no presente, não tem como focar. Trabalhe com fatos, não com abstrações. E quando a gente começa a se preocupar muito com os outros, lamento dizer, a gente está se dando importância demais. Porque na realidade os outros estão preocupados com a vida deles. Eles nem lembram que a gente existe. Vão lembrar quando for para pedir um favor. E tá tudo bem, eu não tô dizendo que é bom ou mal, ruim. Mas o ser humano, primeiro, preserva o seu bem-estar. Depois é quer saber dos outros. Então, assim, tente desligar desses pensamentos. Porque tá colocando o foco do teu lobo no lobo mau. Aquilo que não te incentiva. Então, blinde a sua mente. Porque a gente tem que organizar a casa primeiro por dentro. Para depois tu conseguir ficar presente e entender o que tu quer fazer aqui agora. Para tu focar, tu tem que pegar o teu cérebro e colocar uma intenção. Focar a tua mente em fazer uma tarefa naquele momento. E hoje em dia o pessoal gosta de ser multitarefas. Multitarefas porque recebe uma enxurrada de informações. Tem que se blindar disso. Tem que escolher o que tu vai absorver, quais são os meios que virão falar contigo. Porque se tu começa a pensar que tu não tem tempo, se tu começa a pensar que tu tá estressado, se tu começa a pensar que tem um monte de coisa para fazer, tá sufocado, pronto, já deu problema. Isso quer dizer que a tua mente está tentando lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Excesso de informações. Precisa limpar. Tudo bem, Márcia? Oi, Vivi. Então, não tem como, tu precisa de uma mente limpa. E normalmente a nossa fala reforça o que nós pensamos. Então, aqui, como dito antes, que eu fico pensando na minha baixa autoestima. Tá reforçando, porque eu fico pensando que eu não tenho tempo. Tá reforçando. Então, percebe qual é o teu discurso. Pessoas que reclamam demais, que tudo tem uma crítica, alguma coisa para dizer, crítica construtiva. Ai, que raiva que eu tenho dessa história de crítica construtiva. A pessoa vai te dar uma crítica construtiva, tu vai olhar se ela tem resultados na vida dela, tem quase nada de resultado. Então, assim, me dê uma sugestão para melhorar, mas não me dê uma crítica construtiva. Exatamente, Ana. Multitarefa. Quem faz milhões de coisas ao mesmo tempo não faz nada direito. Não existe isso, tu não consegue multiplicar teu foco. É uma coisa de cada vez. Então, tu primeiro, blinda tua mente. Cuidado com as coisas que tu fala, porque tu tá reforçando o foco que tu estás colocando. Coloca uma intenção em absolutamente tudo que tu for fazer. Ai, como assim, Elisa? Quando eu trabalho com os meus coaches que são de concurso e tal, eu sempre digo, se tu pega um livro para ler, por exemplo, agora eu vou ler Direito Constitucional, simplesmente senta para ler o tal do Pedro Lenza, que é o top do Direito Constitucional para concursos, o que acontece? Um dos, né, melhor dizendo. O que acontece? Tu vai ler aquilo e vou ler do início ao fim. Mas se tu coloca assim que vai ler do início ao fim, tu não capta a informação. Agora, me digam vocês, quando vocês estão estudando alguma coisa e estão buscando uma informação, eu quero saber sobre tal coisa. Tu rapidamente localiza, rapidamente absorve a informação e rapidamente ela é assimilada, apreendida. Por quê? Porque tu sabia o que tu queria fazer, para que tu queria fazer e a que resultado aquilo ia te levar. Tá entendendo a importância de eu, com esse primeiro passo, blindar a minha mente? Porque, gente, foco é uma questão de treino. Não pensa aqui que eu vim dar pra vocês uma fórmula milagrosa. Até posso dar, mas se vocês não colocarem ela em prática, e vão ter dias que vocês vão conseguir ter mais foco, outros dias que vão ter menos foco, e tá tudo bem. O negócio é persistir, é colocar esse passo a passo que eu tô passando aqui pra vocês em prática. Então, assim, blinda a tua mente.
Percebe o que tu tá alimentando com a tua fala. Uma coisa de cada vez. Foca em fazer uma coisa. Dá os comandos pro teu cérebro. Quando eu dou o comando, eu tô focando a minha energia nele, eu tô colocando a intenção. Intenção é diferente de atenção. Atenção é estático. A intenção eu tô criando dentro de mim, criando dentro da mente a experiência para eu ter o resultado que eu quero. Primeiro, eu preciso blindar minha mente do quê? Boa pergunta. Como blindar minha mente? Primeiro, identifica. O que acontece contigo que faz tu perder o foco? Quais são os pensamentos recorrentes que tu tem? Isso tá refletindo na tua fala. Transforma essa fala pro lado positivo. Jamais dizer eu não quero ficar ansioso. Então, se tu não quer, teu cérebro não reconhece o não. Então, como que tu quer ficar? Eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar consciente. Como que eu vou fazer isso? E outra, não briga. Perder o foco é extremamente natural. O que me interessa é saber o que tu vai fazer depois que tu teve consciência de que perdeu o foco. Vai brigar consigo? Não. Vai dizer, com licença, tô voltando aqui. E quanto mais tu fizer isso, mais tu vai ficando tranquilo. Comecei a revisar pela lei seca. O edital cobra pontos específicos e não menciona outros. Devo estudá-los? Aí vai depender de como é a tua prova, mas esse não é o objeto daqui. Não estou estudando edital contigo e depende de cada banca. Isso eu converso em off nas sessões de coach com os meus clientes direto. Então aqui fica muito aberto. Mas o como blindar a mente que a Ana falou é justamente o que eu estou tratando. Continuando aqui. Gente, não adianta nada. Quer desfocar é ter milhões de coisas para fazer. Não quer ter milhões de coisas para fazer, então tu quer o quê? Quero ter uma coisa de cada vez para fazer. Mas para tu conseguir isso, tu precisa ter planejamento, organização, rotina. Por quê? Porque senão vem o que eu falei no ponto 1, a história de blindar a tua mente contra excessos de informações, que eu vou falar depois sobre a tecnologia e tudo mais. Não tem como, meu filho. Se tu ficar com esse bombardeio, tu vai ter tarefas inacabadas, porque tu tem que planejar teu dia na noite anterior ou no domingo. Aí tu tem um bombardeio de coisas, não sabe por onde começar no teu dia, na tua semana, que está no teu mês. Então, como é que tu vai focar em alguma coisa? Então, tu tem que planejar. Normalmente, as pessoas que não têm foco estão sempre pulando de tarefa em tarefa. É como se eu tivesse um Windows, tá? Visualiza aqui comigo. Eu tenho um Windows e que eu vou abrindo vários programas. Não termino de fazer nada, mas eu abri vários programas. O que vai acontecer? Vai travar. E aí tu fica aquela assim, por onde eu começo? O que eu faço? Tem um monte de coisa pra fazer. Então assim, para tu ter foco, tu precisa saber o que tu quer na tua vida. Com as coisas que tu tá fazendo, onde isso vai chegar? Tá, das coisas que eu tenho pra fazer hoje. O que é importante? O que eu posso deixar pra depois? O que eu posso delegar? Ah, não dá pra delegar? É importante? Não, não é. Então, posso deixar pra depois. Vai lá anotar. Quando que tu vai fazer? Tá percebendo? Porque senão eu tenho tarefas inacabadas que me geram a procrastinação, que me causam ansiedade, falta de foco e falta de energia. Uma coisa vai somando a outra. É praticamente matemático essa história de ter foco. Quando tu começa a dominar esses elementos internos e externos. Não é difícil ter foco. A complexidade reside em treinar isso constantemente. E a excelência só vem da constância, da frequência. Então, hoje eu não tive foco. Não, e vai continuar dizendo que não tem foco? Acha bonito isso? Não, vai treinar, vai melhorar. O que tu quer? Quero ter foco. Agenda semanal nesse estilo. É o que eu dou para os meus coaches. Ana, acho que tu já conhece, não sei se eu te mostrei. Agenda semanal no formato paisagem. Sabe por quê? Preenchida a lápis. Porque no momento que eu tenho a semana, eu consigo enxergar. Porque eu não me planejo para me engessar. Eu me planejo para saber lidar com os imprevistos. E no momento que eu tenho planejado a minha semana, diariamente eu elenco 5 prioridades.
5 tarefas que vão me levar para a vida que eu quero. É a diferença entre tarefa de produção e tarefa de ocupação, como o Jerome Telmes que ele escreve no livro dele, Produtividade para quem não tem tempo ou quer ter tempo, alguma coisa assim. Então, tu vai utilizando esse planner semanal e dentro dele para tu poder ver tudo que tu tem para fazer. E tem as horas ali, né? Porque tu estabelece o horário. Porque quando a gente tem foco, a gente sabe quanto tempo precisa para aquela tarefa. Então, é a melhor coisa. Tenho tarefas inacabadas, tenho procrastinação, tenho ansiedade. Quando eu começo a me organizar, quando eu começo a saber o que eu tenho para fazer naquele dia, quando eu já acordo sabendo o que tenho para fazer, eu já não tenho mais ansiedade, eu já tenho tranquilidade, porque eu evito uma coisa chamada fadiga das decisões. Eu não preciso ficar ainda organizando o que eu tenho para fazer, eu já acordei. É aquela coisa de quando eu vou dormir e deixo comida, roupa, tudo separado pro dia seguinte. Vai dizer se esse dia não rende mais. Então, Ana, recomendo sim uma agenda semanal nesse estilo que eu acabei de mostrar. Semanal, ou o planner também é nesse estilo, que eu enxergue toda a minha semana, porque quando eu enxergo toda a minha semana e começo a ter os imprevistos, eu consigo alterar a lápis sabendo o que é prioridade, e aí o planner do GG, se eu não me engano, é a folha de produtividade, ela é diária, então tu pode pegar essa agenda semanal e colocar as 5 prioridades diárias nela, já vai te ajudar bastante. Eu vou trabalhar em uma sorveteria na temporada, no momento estou parada, mas preciso de dinheiro, tenho metas e isso é uma possibilidade, mas preciso focar. Vou trabalhar com público, mas ainda não foco em mim. Como faço isso? Estabelece as tuas prioridades e a partir delas tu vai desenvolvendo o teu foco. Dá pra ter um pouco de foco em cada uma delas, são dimensões diferentes da tua vida. Aqui tu não tá falando em focar numa tarefa, tu tá falando em focar no teu lado profissional e no teu lado pessoal. Dinheiro é uma coisa que a gente cria para ter as coisas que a gente quer. E esse tempo para focar na gente é um autocuidado que a gente tem que ter sempre, nem que sejam 5 minutos por dia. Isso é possível. Eu vou ter que fazer uma live sobre gestão do tempo e produtividade com vocês, pessoas, porque envolve o foco também. Tá percebendo como tudo é uma coisa interligada na outra quando eu falo de... o divo... Gente, acabou de entrar o divo do meu coração aqui, o James Marcelo Steinglader, super coach, meu colega, trainer também. Quando a gente fala em produtividade, tá falando em disciplina, tá falando em planejamento, tá falando em motivação também, porque todo mundo acha que tem que ter o dom da motivação, não, tem que fazer o que tem que ser feito, e aí vai indo. Então, daqui a umas 2 semanas, então, a gente vai fazer essa live sobre produtividade. Mas voltando, blinda a tua mente, porque aqui nós estamos falando mais sobre estar focado na hora de fazer a tarefa, evitando essas distrações internas, percebendo qual é teu diálogo interno para tu neutralizar ele, porque se tu coloca a intenção no que tu tá fazendo, já é 50% da maneira que tu tem para quê? Para silenciar esse diálogo interno que a gente tem normalmente. Então, eu estou fazendo isso para isso, porque vai me gerar isso de resultados, eu preciso disso para aquilo, entendeu? Quando tu tá dando os comandos pra tua mente, não deixa aberto, não pega um livro para ler simplesmente porque, agora eu quero ler. Não, pegou um livro, foca. Deixa eu ver qual é o último livro que eu tô lendo agora, fiquei pensando aqui. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse eu não tô lendo ainda, mas vou ler. Mas, por exemplo, esse aqui do Gary, que é um sobrenome difícil, Nocaute. Como contar sua história no disputado ringue das redes sociais. Eu tenho que colocar um foco aqui nesse livro. Não é simplesmente pegar ele. Eu vou ler ele sabendo o que eu quero extrair daqui de dentro. Qual é o meu objetivo com ele? E aí a minha leitura fica muito mais gostosa. Isso pode ser para trabalho, pode ser para vida pessoal, pode ser para qualquer coisa, para estudos. Mas tá percebendo? Aí tu te planeja. Pra quê? É pra tu saber exatamente as coisas que tu tem pra fazer, porque essa história de multitarefas não existe. É uma coisa de cada vez. É treinar teu foco pra fazer aquilo naquele momento. E aí, então, a gente tem que ter essa agenda de uso pessoal, por incrível que pareça. As pessoas passam a vida inteira sem se planejar, sem saber o que vão fazer amanhã. E aí o que acontece? Ficam na mesmice, na mediocridade, na vidinha de sempre. Quando tu começa a te organizar, tu vê o quanto tu consegue fazer no tempo e o quanto é importante saber para onde se está indo. Que eu sei, aí eu boto meu foco e minha energia nisso. Terceiro problema, pessoas, interferências externas. Aqui, não me vem com essa história de ficar colocando culpa nos outros. Não quero saber se tem briga de família, se o nenê tá chorando, se tem que fazer compras nem nada. Essa é a tua realidade. Eu não tô querendo ser insensível, porque eu tenho a minha realidade, eu tenho as minhas dores, meus sofrimentos. Só que
Tu não pode ficar brigando com as tuas circunstâncias, porque tu tá gastando todo o teu foco da tua energia nisso. Ah, eu preciso estudar, eu preciso de silêncio absoluto, mas meus pais não entendem e ficam assistindo televisão alta. Quando nós estamos focados no que nós estamos fazendo, tu não escuta nenhum barulho. Quando eu faço os meus atendimentos, seja de coach, comunicação generativa, eu não uso, por exemplo, músicas para a pessoa entrar no estado alterado. Sou eu e ela conversando. É o poder da minha conexão, de fazer rapport, ligação profunda com ela rapidamente. Sabe para quê? Para se eu tiver que atender no meio de uma praça de alimentação, eu consigo me focar na pessoa e fazer a pessoa focar em mim. E a gente não enxerga ninguém. É o tal chamado do estado de flow. A gente, inclusive, faz distorção do tempo. Não vê que passa uma hora assim, ó. Quando vê, já tá em 1h15 e a pessoa focada ali contigo com uma multidão, o tempo tá caindo. Por quê? Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Como? Eu coloquei a intenção. Agora eu vou estar aqui com escutativa, presente. É a mesma coisa quando eu tiver que desenvolver qualquer tarefa no meu dia a dia. Eu esqueço o resto. Então, as circunstâncias é saber lidar com elas, não é brigar com elas, é aceitar. Então, inclusive quando tu aceita que, bom, essa é a minha realidade, eu vou ter que estudar, por exemplo, na sala, porque é a única mesa que existe dentro de casa, e vai estar todo mundo fazendo barulho, comendo e tal, tu vai conseguir estudar. Porque é só assim que tu tem. Muitas vezes nós não temos foco, sabe por quê? Uma coisa que eu falei é a maldição da escolha. Tu pode escolher fazer diferente, tu pode escolher impor tua vontade. Pode não, acha. É a tua criança interior que tá falando. E aí o que que acontece? Tu fica brigando com essas circunstâncias. Só que, vamos lá, tu falou com teus pais, pediu pra eles baixarem o volume, eles não baixam. Essa é a tua realidade. Vai fazer o quê? Vai estudar dessa forma. Ou vai criar uma outra estratégia. Esse fone que eu tô usando aqui no ouvido, ele é super intra-auricular. Então, eu realmente não escuto ninguém falando aqui. Tem aqueles outros fones grandes. Tu pode criar, pode não, deve. Então, tu vai identificar toda e qualquer distração externa que faz com que tu te disperse e não tenha foco. Tem os outros, que pode ser aquele teu cafezinho que tu é para tirar 5 minutos e tu tira 15, e aí não é nem culpa dos outros, é tu que gosta de ficar lá num cafezinho, no bem bom, aquela coisa toda, conversinhas paralelas, família, fofocas. As tuas circunstâncias, onde tu vive, muitas vezes as pessoas ficam nos convidando, nos interrompendo, então uma conversa franca com as pessoas sempre ajuda, no sentido de, olha, é verdadeiramente importante para mim estar fazendo isso aqui, então será que tu pode me deixar fazer? Aprenda a dizer sim é uma das coisas que eu gosto de dizer, porque a gente fica sempre dizendo assim, ai, tu tem que saber dizer não. Eu acho que a gente não precisa brigar com ninguém. Tu tem que aprender a dizer sim e saber se comunicar de forma assertiva com as pessoas. Sabe como? Olha, é verdadeiramente importante para mim fazer o que eu tô fazendo. Em tanto tempo eu vou terminar isso aqui. Isso que tu tá me pedindo para fazer. Será que eu posso fazer em tal momento? Tu ainda joga a escolha para outra pessoa, tu deixa ela extremamente confortável. Tu acha que uma pessoa, quando tu se comunica dessa forma com ela, ela não vai querer, inclusive, colaborar contigo? Tu não disse não. E nenhum de nós aqui, seres humaninhos da face da Terra, gosta de ouvir não. Então, quando tu diz que sim, tu pode fazer, mas tu pergunta pra pessoa se... Será que eu posso só terminar isso que eu tô fazendo, que é muito importante, daí eu vou fazer em tal horário. E aí tu mostra pra ela que tu tá engajado e que tu tá abrindo um espaço na tua agenda pra ajudar. Só que assim, tu tá te priorizando as tuas coisas e tá tudo bem nisso. Porque essa pessoa vai fazer a mesma coisa. Ela não tá tentando priorizar as coisas dela quando ela pede pra ti fazer uma coisa? É claro que tá. Ela tá no mínimo tentando otimizar o tempo dela. Se ela não sabe fazer e tu sabe, ela tinha o tempo de aprender uma habilidade pra fazer. Então só um pouquinho. Tu também tem que saber se comunicar. E não é, ai, que droga, já tá me interrompendo. Não, ok, o que tu quer e tal. Conversa de boa, mostra o quanto é importante pra ti. Então, tu tem a interferência dos outros, tu tem a interferência das tuas circunstâncias, que é a vida que tu leva, ter ou não ter dinheiro, fazer ou não fazer. Mais do que isso agora, tecnologias. Viu? Agora aqui, ó. Eu não pensava assim, eu acabava não fazendo e me perguntando o porquê, e assim me deprimia. Elisa, como lidar com pessoas que inventam coisas de você e você nem sabe que fez tal coisa ou falou? Como não ligar? Tu está segura de quem tu é? Tu está segura
do que tu faz ou deixa de fazer, eu imagino que tu não sofra de amnésia. Eu não tô debochando. Tô falando sério, porque existem pessoas que têm problemas com isso. No momento que tu sabe quem tu é, que tu faz ou deixa de fazer, que tu é segura de ti, os outros não interessam. O que eles falam ou deixam de fazer não interessa. Então, para de te preocupar com os outros. Te preocupa só contigo. É tu que interessa. Tu tá aprisionada numa vida miserável. Essa preocupação. Quem tu é? Isso faz com que tu não tenha foco pra nada na tua vida. Tu estás focando a tua vida em agradar os outros. Isso é uma das outras coisas que faz a gente perder o foco. A mania de ser prestativo, a mania de ser um agradador. E aí tu deixa de fazer o que realmente importa. Então, são as interferências dos outros. Administra sabendo que... Beijo, Ana, boa sessão. Administra sabendo quem tu é e o que tu quer pra tua vida. O resto é o resto. Cada pessoa está preocupada com a sua felicidade. Própria felicidade. Então, ó, identifique os problemas externos. No sentido de... Quais são as tuas distrações e elimine elas. O que os outros te distraem, o que as circunstâncias, a tua realidade te distrai e o mais. Tecnologia. A tecnologia, ela é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição na nossa vida. Então, o que acontece? Eu tenho que ser responsável. Eu não gosto quando alguém vem me dizer assim, então eu vou sair do Facebook, eu vou sair do Instagram. Não! Tu tem que ter responsabilidade e maturidade para saber lidar com isso aí. Notificações em celular, qualquer coisa vai lá olhar o WhatsApp, qualquer coisa vai lá mexer no Instagram e tal. O pensamento saiu do que tu estava fazendo, o que tu faz? Pega o celular e vai lá olhar. Se o celular tá perto de ti, com certeza tu vai querer olhar. Então, fica aqui uma dica com relação às nossas interferências. Tudo que tu quiser fazer, tu diminui os obstáculos. Tudo que tu não quiser fazer, tu aumenta os obstáculos. Então, põe senha, põe milhões de programas até conseguir acessar. Celular por perto, a gente, quando não sabe lidar com ele, e as primeiras vezes que tu não fica com ele por perto, tu vai te bater como se fosse viciado, em crise de abstinência, porque tu tem a vontade de estar o tempo inteiro mexendo nele, porque tu condicionou teu cérebro a isso, que em qualquer momento que ele tá desfocado, tu vai lá e vai fazer o quê? Vai se anestesiar nas redes sociais. Porque existem maneiras e maneiras de se usar as redes sociais, e se vocês olharem aqui no meu Instagram, o número de pessoas que eu sigo, e derem uma olhada, tem alguns parentes, alguns poucos amigos e muitos profissionais que eu sigo, porque eles me acrescentam, porque eu acesso informações, conhecimento e evoluo por meio, então, das redes sociais, principalmente do Instagram. Então eu utilizo para isso, eu não fico perdendo tempo. Então o meu foco quando eu entro é justamente assim, agora nessa hora eu quero ver tal coisa sobre tal pessoa, quero ver o que ele postou porque eu vou ter insights. E aí, para vocês verem como é sério isso, aqui ó, meu caderninho de insights que eu vou anotando o que eu extraio dali. Então, percebe como a gente tem que eliminar essas distrações? Porque essas distrações, no final das contas, são onde a gente responsabiliza, põe a culpa nos outros. Se tu não está tendo foco, a questão é tua, porque isso é mente. Ainda que tu tenha distrações externas, se tu blinda a tua mente, tu fica aqui. E isso é treino. Não tem como fazer diferente. Tu precisa desse treino e esse treino ele só vai ser incorporado se tu tiver uma rotina. Então, para eu ter uma rotina, tô voltando aqui na live, ó, voltando pro início, eu preciso ter organização, planejar. Vem a história da agenda, vem das minhas 5 prioridades. Eu preciso já na noite anterior saber o que eu vou fazer, quais são as minhas 5 tarefas de produção que vão me levar para a vida que eu quero. Não mais que isso. O resto, e não é botar que vai escovar os dentes, que vai na academia e tudo mais, a não ser que tu tenha um processo que seja muito importante tu transformar isso num hábito. Pensa numa coisa. Motivação, ela é uma coisa que acaba. Então, eu tenho que transformar o que eu preciso fazer em um dever. Elisa, como assim? Ué, tu não tem o dever de trabalhar, não tem o dever de levantar cedo porque tu tem coisas pra fazer? A mesma coisa é com o hábito de foco. Eu tenho o dever de focar. Então, eu elimino as distrações internas e externas. Ainda que a gente possa, eu não quero entrar nesse mérito, não estou falando de espiritualidade, mas a meditação é ainda a melhor técnica para tu focar. Porque a meditação nada mais é do que uma atenção focada. Ela pode ser tanto passiva, quanto pode ser uma ativa. Passiva, mesmo fui no workshop sexta-feira,
Passiva é eu deixar 3 minutos meus olhos focados em um ponto fixo, olhando, esvaziando a minha mente, só prestando aquilo. Eu tô baixando meu fluxo de pensamentos, porque eu preciso ter uma rotina de start. Outra coisa, pessoas, quer blindar a tua mente para ter foco por uma determinada atividade, estabeleça um ritual para entrar em foco. Não tô dizendo que o tempo inteiro tu tem que estar arrumando a mesa, levantando a bunda para pegar aquela caneta específica. Não! Para eu entrar em foco, eu preciso, então, respirar fundo, uns segundos, meditar esses 3 minutos que a Elisa falou, por exemplo, ou colocar uma música com ondas, com sons bineurais, porque eles me bloqueiam, eles fazem eu estar mais focado. Tá percebendo? Eu crio estratégias externas, isso chama de âncora. Âncora é um estímulo externo que me dispara um estado emocional interno. Então, eu tenho estímulos externos, eu estou me preparando, mandando as informações para o meu cérebro, que agora eu vou focar naquela tarefa para fazer. E aí eu acesso um estado em que eu baixo o meu fluxo de pensamentos para fazer aquilo. Mas antes disso veio eu saber o que eu quero da minha vida, eu me planejar, eu me organizar e acordar no dia já sabendo exatamente o que eu vou fazer. Vocês não têm noção de o quanto isso diminui procrastinação, ansiedade, aumenta teu foco, te deixa mais produtivo. Tudo, tudo, tudo. Então, falei primeiro sobre blindar sua mente. Depois, falei sobre planejamento, organização e rotina. Terceiro, vamos lá, problema com as interferências. Acabei de falar, as interferências dos outros, as da tua realidade, a vida que tu vive, circunstâncias, e as da tecnologia, que hoje em dia são um grande vilão, porque a gente tem uma enxurrada de informações. Então, tu cria a tua bolha. Esse ritual é criar a tua bolha, pode ser um simples fone de ouvido que tu coloca, pá, eu desconecto, entendeu? Então, quando eu falei da mente, também cuidado com as informações que chegam até ti. Quer ter uma mente dispersa, quer ter uma mente agitada, é ficar só assistindo noticiário, séries e coisas que te trazem informações, YouTube, a informação que chega até ti e que te deixa nervoso e que te deixa preocupado e tu entra naquele pensamento coletivo de eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Pronto, tá lá no futuro. Enquanto eu tô no futuro, eu não tenho como focar no presente. E é no presente que eu vou fazer as minhas coisas. Então, cria a tua bolha. Blinda a tua mente, rotina, organização, planejamento, interferências externas, elimine-as todas, não briga com as tuas circunstâncias, não briga com a tua vida. Quarto, descansar. Não adianta nada tu querer ficar longos períodos focados, isso não existe, nós não somos uma máquina. Tu precisa de descanso, esse descanso pode ser tanto tu fazer a tua higiene do sono, aquela história de 1, 2 horas antes de dormir, desconecta do celular, faz alguma outra coisa, aí pega uma leitura mais suave, toma um chá, toma pouca quantidade de chá, faz um chá de camomila, mas não faz um xicrão, faz uma xicrinha, porque sim, acalma, mas tu não pode pegar e tomar um monte de líquido desse chá, que depois de noite tu vai levantar milhões de vezes aí no banheiro para fazer xixi, e aí não descansa. O descanso é fundamental. Uma mente que não tá descansada, ela não consegue focar, sabe por quê? Porque ela não tem energia. Ela tá exausta e pode cuidar. Tanto tu não tem energia que fonte de energia não é carboidrato? Quando a gente tá exausto, o que a gente mais quer? O nosso corpo tá pedindo energia, a gente quer comer. Normalmente quer comer um doce, quer comer uma massa, quer comer um pão, quer comer carboidrato. Por quê? Porque tá faltando energia, porque tu tá exausto. E aí a gente vem pra última parte, que é a penúltima parte, que é a alimentação. Ah, Elisa, mas tem alimentos que tiram foco? É óbvio que tem. Por exemplo, eu não tomo mais, eu quase não tomo mais, porque se tiver eu tomo, mas vai ser num horário específico, quase não tomo mais café. Normal, eu tomo café descafeinado. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que sou produtiva, que tenho energia, porque eu cuido da minha alimentação, faço esporte e tal. O café, ele acaba me acelerando muito. E quando acelera muito, meu fluxo de pensamento aumenta, dificuldade de focar e ansiedade. E ansiedade é estar lá no futuro. Então, eu comecei a perceber por alguns alimentos que eu ingiro, por isso que é muito importante a gente ter essa autopercepção, que meu foco e minha energia despencam. Então, a gente começa a prestar atenção. Álcool. Nunca fui de beber de segunda a quinta-feira. Final de semana eu gostava de tomar alguma coisa na sexta, no sábado e talvez um pouquinho no domingo. Hoje em dia,
Um dia. Porque eu não durmo bem, meu sono fica agitado. Eu cuido, inclusive, o que eu bebo e tal. Elisa, quer dizer que tu nunca jaca? Ah, meu filho, eu sou filha de Deus, né? É óbvio que de vez em quando sim. Mas a gente tem que ter todo esse somatório para se ter foco. Não é assim do nada que tu vai exercitar isso. É um conjunto de atitudes. E sempre com essa história de treinar. A nossa mente, ela é treinável, altamente treinável. Só que tu precisa persistir, constante, frequente, para ter a excelência. Então, falei do descanso agora, né? O quanto é importante fazer pausas. Se eu tô nas minhas 24 horas, nas minhas 12 horas que eu estou produzindo, digamos assim, eu preciso trabalhar um pouco, focar um pouco, dar uma folga. Existe a técnica do Pomodoro, que vocês podem colocar lá no YouTube, ela acessória, digamos assim, ciclos de 25 minutos, bem focadinho, levanta 5, faz umas 3 vezes de 25, depois um descanso de 15. Mas tem que cuidar para não se perder nesses 5, 15 minutos de intervalo, porque senão a gente se perde mesmo. Mas é muito importante dar pausas. A gente gasta muita energia quando tá focado. Se tu foca demais em um dia, no outro, tu não vai ter energia, não vai conseguir recuperar, entendeu? Então, por isso é importante esse planejamento da noite anterior, que vai te dar energia. Tá percebendo como uma coisa vai puxando a outra? Aí, exercício físico. Eu não sei se vocês têm ou não o hábito de fazer. Ou se, não tenho tempo, não tenho agenda, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas é primordial. Tu oxigena teu cérebro, faz a neuroquímica da felicidade, endorfina. Aí tu consegue fazer tuas coisas. Gera a dopamina, porque é a sensação do dever cumprido. E vai fazendo com que tu consiga focar mais. Muitas vezes, quando eu me vi exausta, porque eu estava fazendo uma tarefa que precisava cumprir um prazo, eu pensava, que horas eu vou poder fazer uma caminhada, arejar a cabeça. Por quê? Porque eu sabia que eu ia oxigenar meu cérebro, consequentemente as minhas ideias. E se eu tinha uma coisa desse tamanho, ela ficava desse tamanho. E aí, quando eu voltava, eu conseguia continuar com foco, me traz mais energia. Eu disse que eram 6 passos, né? Vamos retomar eles. Blindar a sua mente. Cuidar que o que tu fala é o que tu tá reproduzindo pra ti. Se tu reclama demais, se tu é muito crítico com as tuas circunstâncias, as informações que estão chegando até ti o tempo inteiro e o que elas despertam em ti, se elas te deixam bem, se elas te deixam mal. Organizando aqui dentro, tu tá organizando o mundo afora, entende? Depois dessa tua mente limpa, intenção. Teu cérebro precisa de comandos, ele não é teleguiado. Por isso que nós dispersamos muito, porque tu inventa de fazer as coisas e acaba fazendo elas sem ter uma intenção. Por que tu tá lendo aquele livro? Qual é o intuito? Onde tu vai chegar com essa tarefa que tu tá fazendo? Tu precisa fazer ela em quanto tempo? Toda vez que tu te determina que tu tem X minutos para fazer um tempo, não tem erro. Teu cérebro vai cumprir aquilo, ele vai dar um jeito. Mas quando eu tô com meus coaches de concurso, eu digo, olha, 25 minutos para fazer uma questão discursiva. Treina teu cérebro para a hora da prova. Vai estudar não sei o quê, coloca lá 1h30. Eu não faço cronograma, eu só estou dando exemplos. Tu precisa te determinar isso. Eu tenho 1 hora eu vou fazer isso, 2 horas eu vou fazer aquilo. Pra quê? Porque senão tu fica te dispersando, pulando de galho em galho. Sabe? Tem um videozinho de meditação para como aprender a meditar. É como se na nossa mente tivessem vários macacos e eu vou distribuindo uma banana para cada um. Pra quê? Pra eles sossegarem o facho. E aí eu vou continuando. Mas, para eu conseguir focar em fazer uma coisa de cada vez, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter uma organização, eu preciso ter uma rotina, porque senão eu começo aquilo que eu falei antes, como um Windows, que eu abro várias janelas e daqui a pouco dá pau. Faço várias tarefas, deixo tudo pela metade. Aí vem a procrastinação, vem a ansiedade, vem a falta de foco e falta de energia. Por quê? Porque a gente se consome com tarefas inacabadas. Não pense que não. Quer ter a sensação de felicidade disparada pela dopamina? Termina uma tarefa. Vai dizer se não é a coisa mais boa quando tu diz assim, terminei. Aquilo que tu tava procrastinando, porque tu não sabia se tu ia ter a habilidade para fazer. É muito bom. Então, me organizei, mente limpa, planejamento. Problema com as interferências. Falei, as interferências dos outros, converse com as pessoas. Se não adiantar, vai dar fight, ok? Vai ter que ser mais direto? Vai ter que ser. Circunstâncias. Tua vida não é perfeita, a minha não é perfeita, mas não dá pra ficar brigando com ela. As circunstâncias se apresentam e eu vou ter que saber lidar com elas da melhor maneira possível. O que eu quero dizer com isso? Se tu tem um objetivo, tu vai traçar como chegar nesse objetivo
metas, estratégias com o que tu tem. Eu vejo muitas pessoas assim que, porque só vou fazer isso quando tiver feito o curso, só vou... Isso! Sabe o que é perfeccionismo? É soberba, de não querer errar. Não tem como. Essa história é muito linda de eu sou perfeccionista, é um baita tiro no pé. Na realidade, tu tá com medo de errar, não tá sendo humilde. E a gente aprende mais com os erros. Não adianta. Se tu me disser que tu fica aprendendo, fazendo certinho todo dia, então, elimina as distrações. Pega, lista lá o que os outros te distraem, o que na tua vida tu fica reclamando e que tu não tem como mudar agora, a não ser mudando a tua perspectiva de aceitar, fazer o melhor que tu tem para fazer com o que tu tem e a partir disso escolher os resultados a longo prazo. Tem tudo isso também. Identificou as distrações, criou a tua bolha com relação às tecnologias, com relação... O celular é um inferno, né? Não sabe lidar com o celular, esquece, vai te tirar. Já avisei, quando a gente começa a tirar o celular de perto, a internet de perto, a gente fica que nem viciado. É treino, é costume. Tu vai treinar a tua mente para focar. Criou a tua bolha, a rotina, colocou uma música, tomar um café, aquilo que eu falei sobre a âncora externa, lembra de descansar. Essa história de ficar exausto para tudo, não, a gente não precisa ter esse sofrimento. Quer focar, tu tem que estar bem alimentado, tu tem que estar bem energizado, tu tem que estar descansado, senão não tem, teu corpo e tua mente, teu cérebro não tem energia para isso. Por isso que eu disse há pouco, né? Aí a gente começa a estar cansado, tá exausto, vai dizer. Quanto mais cansado a gente tá, mais fome de carboidrato a gente tem, porque teu cérebro tá buscando energia, isso é fisiológico. Olha como, se a gente falar de foco, o negócio vai muito longe. E dentro de foco a gente fala de organização, rotina, disciplina, um monte de coisa. Descansou? Como que tu tem te alimentado? O que tu te alimenta? A forma como tu te nutre te dá mais disposição para ter mais foco? Eu não tô aqui pregando que vocês sejam super ultra saudáveis. Cada um tem seus objetivos, cada um ado a ado, cada um no seu quadrado. O que eu quero dizer é que ter consciência de alimentos que te tiram a disposição. Para mim, se eu me entupir de açúcar e um pouco de álcool, certo que eu não tenho disposição nenhuma. Eu tinha um coach que é gordinho e a gente estava tratando sobre produtividade. E eu tava, né, justamente falando sobre energia, com relação à alimentação e tal. E ele me disse assim, eu já sei o que eu vou fazer. E eu disse, o quê? Porque eu não tava dizendo nada pra tu ser saudável. Tava justamente falando exatamente isso aqui que eu tô dizendo pra vocês. Presta atenção que te dá energia, que te tira energia. Ele disse, não vou mais comer doce. À noite. Ele não tava dizendo que ele não ia comer doce. Ele tava dizendo que não ia comer mais doce à noite. Porque quando ele comia doce à noite, ele tinha azia. E a azia fazia com que ele não dormisse bem. Tá percebendo? A gente vai se conhecendo, é um caminho de foco e tudo mais, é um caminho de autoconhecimento. Eu conheço meus monstrinhos internos, conheço meus monstrinhos externos para saber lidar melhor com eles. Para daí conseguir focar no que realmente importa para minha vida. Então, exercício físico. Mas eu não tenho tempo. Arranja. Nem que seja 15, 20 minutinhos dando a volta na quadra. Toda vez que a gente se movimenta, e é isso que eu quero dizer, é um movimento, alguma coisa que te faça bem, que te energize. Toda vez que a gente se movimenta, a gente dispara a endorfina. Antes eu falei da dopamina, de novo, a endorfina. É outro neurotransmissor que vai te causar bem-estar. Estando bem, tu vai focar melhor. A gente precisa enxergar isso aqui a longo prazo, para daí tu começar depois ter os resultados a curto prazo. Ela é uma live super prática, então eu já tô aqui me encerrando pro final. Quero saber se vocês tiverem perguntas a respeito de foco, por favor, coloquem aqui alguma sugestão até pra live de semana que vem que eu vou falar sobre procrastinação. Podem ir se encaminhando, porque eu preciso alertar também outra coisa. Você, eu, nós, vós, eles, todos nós vamos perder o foco. Então, assim, é extremamente normal, ainda mais quando tu tá treinando, blindar tua mente, treinando, te organizar, treinando, tirar as influências, eliminar ou ao menos minimizar o que externamente te distrai. Então, tu vai falhar, tu vai perder o foco. E quando tu estiver estudando ou fazendo qualquer outra coisa, tu vai perceber que a tua mente vai. Não briga com isso. Já disse, não me interessa tu falhar. Me interessa no sentido de o que tu vai fazer quando tu percebeu que tu desfocou. Não briga. Percebeu que desfocou? Só volta. Vai voltando. Nada de diálogo interno. Só
O que eu preciso fazer? Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu faço pra focar. Sabe aquele dia que tu tá exausto, mas exausto mesmo, assim, tu não tem mais energia, mas que tu precisa fazer um negócio? Gente, eu faço altos diálogos, voz alta, comigo mesma. Sentei na frente do computador e digo pra mim mesma, tu só vai sair daqui a hora que tu souber de trás pra frente, de frente pra trás, isso que tu tem pra fazer. E tu vai focar. Eu tô dando todos os comandos pro meu cérebro. Adivinha o que acontece? Eu nunca esqueço. Nunca esqueço. Faço mesmo. Parece a louca. Elisa, sossega teu facho. Nada. Não, tu não tá com sede. Não, tu já fez teu xixi. Não inventa nada. A live não tá travando aqui, tá travando pra ti. Não inventa moda. Continua. Continua fazendo. Vamos lá, foco. Tu sabe, tu precisa terminar isso aqui. Outra coisa, quando começarem a vir um monte de pensamentos na tua cabeça de coisas que tu tem pra fazer, bloco de notas, escrevendo o que tu tem pra fazer. Mas não só descarrega ali. Coloca quando tu vai fazer. Porque se tu não colocar o quando, tua mente vai continuar. Por isso eu gosto muito de usar lembrete no celular. Porque daí eu coloco ali no lembrete do celular e não aproveito pra olhar nenhuma aba, porque eu consigo desligar, porque eu sei que a hora que for pra fazer, vai tocar o despertador. Inclusive no meu celular tem vários despertadores pra tudo que eu tenho pra fazer, porque eu sei, ó, não tocou ainda, não tá na hora de lanchar, não tá na hora de almoçar, não tá na hora de ir pra academia. Muito eu funciono em cima de despertador, mas cada um traça suas estratégias para focar, para não ficar o tempo inteiro assim no relógio ou inventando moda. Então, e toda vez que tu escolher fazer o que tu sabe que é certo para ti e focar nas coisas que são importantes para nós, é escolher fazer certo. E é essa último recado que eu quero deixar aqui. Toda vez que tu fizer isso, tu tá subindo um degrau na tua evolução. Porque tu tá vencendo a ti mesmo, que é a nossa maior batalha. E tá subindo um nível na busca do teu objetivo. Então, é possível ter alta performance? É. Sabendo o que eu quero pra minha vida. Sabendo priorizar. Sabendo pensar. Isso tudo é treino, gente. É autoconhecimento. Me organizando pra isso. Me organizando pra fazer o que tem que ser feito. Pra eu não ter que ficar acordando e levantando no próximo dia, correndo em volta do próprio rabo. Que a sensação ruim é essa, isso sim causa ansiedade, mas se eu sei pra onde eu tô indo e o que eu quero buscar, não tem erro. Eu vou saber que tarefas que eu preciso fazer que são importantes, que vão me levar pro meu sonho. E é nelas que eu vou colocar. Eu vou fazer uma de cada vez. E aí eu vou saber me comunicar com as pessoas, vou saber explicar pra elas por que é importante o que eu tô fazendo, vou saber dizer sim pra elas na hora certa, vou aprender a aceitar minhas circunstâncias, a vida que eu tenho, pra não brigar com ela. Eu sempre digo, se eu escuto de um coach, um cliente, eu não tenho dinheiro. O dinheiro se cria. A gente cria oportunidades. Não tem gente que paga a faculdade inteira vendendo trufa? Então, não vem me dizer que isso não é possível. Quem quer, vai lá e faz. E todas as pessoas que têm sucesso, vocês podem ver. Elas foram lá, elas fizeram. Elas não chegaram lá do nada. Elas tiveram foco, determinação, persistência, consistência, comprometimento consigo, comprometimento com o seu objetivo. Foram lá e foram fazendo. Falharam, olharam o processo da falha com humildade. Para quê? Para ver onde podia melhorar. Aprenderam com os próprios erros e foram voltando, foram se lapidando. Não é saber, é colocar em prática para se evoluir, para se transformar. Então a gente se transforma muito com foco e começa a perceber o quanto a gente tem tempo que podia estar utilizando de melhor maneira. Então, toda vez que tu faz o que é certo, tu tá subindo um degrau na tua evolução e um nível mais próximo da busca do teu objetivo. Aqui perguntaram qual horário começa a próxima live. Próxima live, segunda-feira que vem, sobre procrastinação, às 19 horas. Essa aqui vai ficar 24 horas também salva. Gente, vou me despedindo. Foi um prazerzão falar com vocês. Olha, já deu quase uma hora de live, a pessoa sabe falar, né? Foi um prazerzão falar com vocês. Manda essa live aqui para quem vocês acharem interessante. Fico muito feliz. Uma ótima noite para vocês. E vamos focar nessa semana. Depois vocês me mandem no direct como que foi diferente. Lembrem, se acolham. Vão ter dias que vocês não vão conseguir focar nada. Tá tudo bem. O importante é continuar treinando, persistindo. Não tem problema, pessoas. Muito obrigada, tô aqui. Vim pra ajudar. Vocês sabem que qualquer coisa é só me chamar nos direct. Que eu tô aqui respondendo minhas perguntinhas e tudo mais. Que a gente constrói juntos.
Vocês estão sempre amparados por mim, pode acreditar nisso, tá? Um beijo enorme. Fiquem com Deus.